Hoje nós vamos ver essa parte da Bíblia em que cada capítulo de Ruth dá para fazer uma pregação. Eu vou tentar aqui resumir de tanta coisa que tem nesses capítulos, porque a história de Ruth é tragédia, providência, graça e restituição. Tem apenas 4 capítulos, 85 versículos, mas vai mostrar uma história única, extraordinária, simbólica e uma história de amor. O livro é cheio de emoção profunda, que mostra a escassez, a fome, a imigração, os sonhos, morte, casamento, solidão, retorno, encontros, alegrias, nascimentos. E essas emoções, elas são vividas por Ruth e Noemi. Portanto, esses registros são um tributo, né? O que tem aqui na Bíblia é um tributo para as mulheres aí, as verdadeiras heroínas nos tempos de crise, né? E os capítulos de Ruth vão fazer como se fosse a nossa vida, as fases. A primeira fase, o capítulo 1, ele vai falar da tragédia que aconteceu com a família de Noemi, né? Moabe era localizada a leste do Mar Morto, a uns 80 quilômetros de Belém. Os moabitas eram descendentes de Ló, aquele Ló que a gente já viu lá atrás, lá na outra história lá, não é? E se tornaram inimigos de Israel porque eles adoravam um deus, um deus que era Camus. Era deuses, não era Deus, ele não adorava mais aquele Deus de Israel, eles estavam adorando deuses. E era um Deus que sacrificava humanos. Então, aceitava sacrifícios humanos. Isso daí eles não são do direcionamento daquele povo de Deus. Daí o que aconteceu? Vocês viram que a Noemi, com o marido, resolveram partir para outra terra. Estavam naquela terra do Senhor, estavam na direção do Senhor, mas não estava bom. Não está bom aqui, está com fome, vamos mudar, vamos para outro lugar. Foram para um lugar onde não tinha um direcionamento do Senhor. Eram pessoas que adoravam deuses. E daí aconteceu uma tragédia, porque a tragédia primeira aconteceu isso aí. Não, foram fugir da fome para um lugar onde não tinha um direcionamento, não é? E daí teve uma tragédia psicológica. Os sonhos ruíram diante do inesperado numa terra estranha. Os moabitas eram descendentes de Ló. Naquele tempo que governava os juízes, sobreveio uma fome. Então eles subiram para lá, Elimeleque e a mulher Noemi. Elimeleque era o marido da Noemi. E os 2 filhos, Malaom e Quelion. Chegando na terra de Moabe, se estabeleceram. Mas aconteceu uma tragédia. Elimeleque, que era o marido que fez, vamos para outra terra estranha, vamos começar a vida em outro lugar, sem esse direcionamento do Senhor. Eles estavam na direção do Senhor naquele lugar. Não, nós vamos para outro lugar, sem expectativa, vamos procurar outro lugar, não interessa quem é o Deus lá, vamos morar lá, porque lá nós não vamos passar fome. Chegando lá, logo Elimeleque morreu. Começou uma tragédia psicológica, o luto de Noemi, que perdeu o marido, né? E ela ficou com os filhos. E eles casaram com mulheres moabitas, que chama-se Orfa e Ruth. E ficaram por lá 10 anos. E o que aconteceu? Morreram os 2 filhos. Malom e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem os 2 filhos e sem o marido. Começou o psicológico a abalar, não é? Primeiro, não estava bom, vamos para lá, morreu os 3 homens da família. E daí vamos ver o que vai acontecer com a Noemi. Começou uma tragédia familiar, porque é a morte dos maridos, né? As noras não tinham direção, né? Os pais também estavam lá, não sei nem aonde lá. E o novo casamento era impossível para Noemi. Como que a Noemi ia casar de novo se ela já estava velha, ela não podia gerar mais filhos? Então, começou uma tragédia financeira também, porque não tinha ninguém para provê-las. Elas estavam lá, do mesmo jeito, estava até pior de quando ela saiu da terra dela para buscar um outro lugar para morar. E começou o quê? O que apareceu aí de tragédia? Na nossa vida tem todo esse tipo de tragédia, mas tem uma tragédia pior do que todas. Porque o financeiro a gente dá um jeito, o luto a gente passa, essas mudanças a gente vive, mas quando a gente tem uma tragédia espiritual na nossa vida, onde a gente está longe da direção de Deus, que a gente está longe de uma vida espiritual, a gente não consegue dar conta do recado. A gente pode ir para qualquer lugar, não adianta, eu estou com um problema aqui, eu quero fugir desse problema, eu quero ir para um lugar que eu não viva mais isso que eu estou vivendo, eu quero estar com uma pessoa que eu não passe mais isso que eu estou passando, eu quero estar no emprego onde eu não viva o que eu estou vivendo, eu quero num lugar, e às vezes não é a direção que Deus está te dando,
Deus deu uma direção para eles. Eles não aceitaram tudo aquilo que eles aprenderam com Moisés. Eles quiseram viver a vida deles num lugar estranho, de deuses, de pessoas estranhas que não tinham um direcionamento. O que a Noemi podia fazer da vida dela? Não é? Agora, o que vai acontecer com tudo isso? Com essas tragédias? Só vai viver um milagre quem ficou vivo. Quem morreu não vai viver um milagre. Nem tudo é tragédia nessa história. Não é? Toda crise vai passar. Não aceite que a tragédia momentânea da sua vida seja uma derrota final. Não se isole. Vocês vão ver o que o Noemi vai fazer. Não se isole. Porque você está com um problema sério nesse momento e você quer ficar lá na terra dos Moabitas. Não se isole. Tire os olhos da tragédia e observe a beleza da providência. Na nova versão internacional, na Bíblia, fala assim, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, o seu caminho está no vendaval. O combustível para o retorno foi a tragédia. Como é que ela ia voltar lá para aquela terra que era do Senhor se ela tivesse com o marido, com os filhos, vivendo ali, ela não ia voltar. Ela só voltou porque aconteceu uma tragédia. Às vezes a gente só volta para os caminhos do Senhor porque a gente está vivendo uma tragédia. A gente pede socorro no fim, não é? Quando a gente está lá no fundo do poço, a gente quer voltar, quer sair correndo. Socorro, não é? Me ajude, Deus. Daí a gente pede, né? Por favor, Deus, me ajude. Mas foi possível, teve que acontecer essa tragédia para que Noemi voltasse aonde era o caminho dela. Você vê que Deus, ele tem trajetos na nossa vida. Nós fazemos planos, mas os planos não são nossos. Os planos são do Senhor. Então, o que aconteceu com essa mulher aí? Não é? O combustível para o retorno foi a tragédia. E muitas vezes a gente não passar por uma tragédia, a gente não vai retornar para o caminho do Senhor. Porque a gente esquece do Senhor, como aquele povo esqueceu lá em Canaã. Chegou lá e se misturou, esqueceram de tudo que tinham aprendido. Porque a gente esquece quando a gente está bem, não é? Porque ficamos vivos, veremos uma luz no fim do túnel. Então, se Noemi levantou, partiu da região de Moabe com as suas 2 noras, né? Querendo voltar para a terra dela. E quando a gente enxerga uma luz, nós temos que nos levantar. Noemi se levantou. Noemi sabia que ela tinha que voltar da onde ela saiu. Ela percebeu que ali onde ela estava não era o lugar dela. Que ali não era o lugar do Senhor. Que ela não poderia permanecer ali onde não estava, sob a proteção de Deus. E Noemi falou isso, não é? Pensou isso, eu tenho que voltar. O que não mata nos deixa mais forte. No provérbio 24:10 fala assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem está fraco numa crise está realmente fraco, porque nós não estamos no espírito. Cadê a nossa... Nós estamos numa tragédia espiritual. Se tudo desabar e a gente desabar junto, é porque espiritualmente a gente não está bem. Então, por isso que é importante esses encontros nossos aqui, por isso que vai ser importante o Batalha na Mente, porque é importante nos abastecermos. Que realmente o que está acontecendo na nossa vida, as tragédias, se nós não tivermos domínio próprio, nós vamos desabar, junto com as tragédias. A gente não consegue. Noemi passou tudo isso, o luto de filho, o luto de marido, noras que não tinha nada a ver com ela. Ela ficou com as 2 noras. E agora? O que ela faz com as noras? Não é? Mas ela consegue, ela consegue. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te desanimares em tempos de dificuldade, serás fraco. Se mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força é pequena. Isso é tudo de Bíblia, tudo Bíblia. Tudo esse provérbio 24:10 em várias Bíblias. Aqui no 24:10, na nova tradução da linguagem de hoje, está assim. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, se numa qualquer crise a gente cai junto, a gente realmente está fraco. E Noemi percebeu. Não, aqui não é meu lugar, eu tenho que sair daqui. Noemi percebeu e correu, não é? E na tragédia, a gente não fica sozinho. Na tragédia, ela achou que ela estava sozinha. Ela não podia ficar com as meninas, não é? Ela não podia ficar com as noras dela, não é? Como é que ela ia fazer com as noras? Ela falou, volte para sua família. Daí, ela falou isso, não é? Falou para elas, voltem para casa, volte para sua família. Porém, Ruth, olha que coisa mais linda que Ruth diz para a sogra dela. A órfã quis voltar, não quis caminhar com a sogra. Mas a Ruth, uma pessoa moabita, uma pessoa que não queria saber de direção de Deus, que não tinha nem religião, não sabia de nada, mas de observar o comportamento da sogra, acho que ela pensou, este lugar que eu estou não é para mim, eu vou com a minha sogra.
que é um melhor lugar. Se a minha sogra está voltando, porque lá é melhor. Então, Noemi sai em busca de coisas numa terra desconhecida, sem expectativa de saber o que ia encontrar lá naquela terra lá, que não era uma terra, ela já estava num direcionamento, ela saiu da direção. Ruth foi esperta, Ruth foi para a direção. Ruth quis caminhar junto com a sogra que tinha um Deus, porque ela percebeu, mas eu fico aqui, o que eu vou ficar fazendo aqui? Parece que nada está certo aqui. Se minha sogra está voltando, é porque lá deve estar melhor. E ela, o que ela fala é maravilhoso. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, pousarei eu, porque o teu povo é o meu povo, porque o teu Deus de agora em diante será o meu Deus. Gente, pensa que coisa mais linda isso. Uma pessoa que não conhecia nada de Deus, uma pessoa que morava lá num lugar totalmente oposto a tudo que vivia aí lá, né? Falar isso. Vocês percebem que são pessoas assim que Deus usa? Que ele usou Raabe, ele usou tudo que ele vem usando, não é? Não usou a Jael ali para matar aquele rei, a Jael, não é? Que a gente viu na aula passada. Então aqui, quando ela fala assim, ela quase derrubou Noemi, porque Noemi achou que ela ia embora. Daí chegando na outra cidade, Noemi falou assim, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Ela não estava vazia, porque quem tem Ruth na vida nunca está vazia, nunca está sozinha. Quem tem uma boa companhia como Ruth, essas é boa para ser companheira, hein? Essa é companheira nossa, porque ela vai para o lado que é certo. Ruth vai atrás daquilo que é certo, daquilo que é bom. E esse tipo de gente que a gente tem que ter do nosso lado. Nós temos que ter Ruths do nosso lado. Nós temos que ter Ruths que falam, não, eu vou com você, onde você for, eu vou com você, onde você dormir, eu vou dormir com você, onde você morrer, eu vou morrer com você, porque o teu Deus será meu Deus. Porque tem muita gente que tira a gente desse caminho. A maioria das pessoas, dentro da nossa família, nós temos esse embate no dia a dia, não é? A guerra espiritual é tão grande que às vezes a gente acaba até saindo da rota que a gente está, não é? Bom, e tem no Mateus, no capítulo 1 até o 5, ele vai falar por que Ruth foi importante ali para a chegada de Jesus. Porque a Ruth, depois que ela vai, no capítulo 4 aqui, que ela casa com Boaz, ela tem um filho, desse filho vai nascer o rei Davi tem 21 gerações depois para chegar, não é? Em José. José é o marido de Maria, não é o pai. O pai é Deus, não foi Deus que escolheu Maria, Deus escolheu aquela família para Jesus nascer. E aquela família, o pai dele descendia de Ruth e Boaz. O pai dele, José, veio da família de Ruth e Boaz. Então Deus tinha um plano para a vida dela. Então não adianta você seguir um rumo onde Deus não tem plano para você. Não vai acontecer. Que não é este o plano de Deus, não é? Daí ela falou assim, me chame de Mara, eu não quero mais ser Noemi, porque eu sou uma mulher amargurada. A Noemi, ela voltou e ela falou assim, não, eu não sou mais Noemi, agora eu sou Mara. Sou Mara porque, né, eu só sofri, é muita amargura que eu estou sofrendo. Assim, Noemi voltou, com ela Ruth, a Moabita, sua nora, voltou dos campos de Moab e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Estavam colhendo cevada quando eles chegaram. Quando vem o capítulo 2, Ruth vai buscar espigas. Quando chegou o capítulo 2, então no primeiro é a tragédia, no segundo vem a providência. O que aconteceu? Portanto, não importa de onde viemos, importa para onde vamos. Não importa o problema que temos, importa o que vamos fazer com o problema. Não importa que família que nós temos, importa como nós vivemos com a nossa família. Não importa nada, importa aquilo que a gente tem, para onde a gente vai e o que a gente vai fazer com isso. Certo? Noemi soube voltar. Pensa como é duro? Voltou sozinha, voltou com uma nora. A nora era estrangeira, não conhecia ninguém lá. Voltou de uma cidade para outra, não tinha conhecimento de mundo lá. Então, o que aconteceu? Chegou na época da colheita. Eles não iam passar fome. Olha que providência linda que Deus deu. O capítulo 2 é uma história de um dia na vida de Ruth que transforma a tragédia de um passado em um futuro de restituição. Porque estava acontecendo a respigadura nesse momento da cega. O que é respigadura, Rosane? Respigadura é que aquele tempo, pela lei de Levítico, você tinha que deixar. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ei para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que coisa mais linda!
Deus pensava no pobre, Deus pensava no estrangeiro, que aquilo que tivesse lá na beira da sua plantação, deixe para quem precisa, não precisa tirar tudo. Deixa lá, era a lei da respigadura. E quando ela chegou, estava acontecendo isso, estava acontecendo era a época da colheita, né, da cevada, então ia acontecer essa respigadura. Ela poderia ir lá buscar para sobreviver, para comer, não é? Ela não ia passar tanto apuro. Então Ruth vai rebuscar espigas. Então qual é o primeiro assunto? Qual é o primeiro assunto desse capítulo 2 agora, da providência? Quando retornamos ao centro da vontade de Deus, nenhum acontecimento a partir de então é obra do acaso. Nenhum. Quando a gente volta na vontade, a gente volta nos planos do Senhor, nada é por acaso na sua vida. Francis Schaeffer fala assim: a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, geralmente as coisas acontecem por acaso. Mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nosso destino. Então, no andar de baixo somos nós, né? Os nossos planos, mas no andar de cima é Deus. É Deus que está cuidando de nós, é Deus que está nos encaminhando, é Deus que está nos restaurando, é Deus que está nos levando para a vida eterna, né? Nós não temos como é que fala? Nós não temos esse domínio do andar de cima. Isso daí é de Deus, é só Deus. Então, teve uma providência anunciada, porque ela chegada estava tendo a respigadura, né? Teve um pedido inocente dela, aqui no capítulo 2, no verso 3, ela fala assim, deixa eu ver aqui, no verso 2, deixe-me ir ao campo. Ela falou, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas. Ela era mais nova, ela falou, eu vou lá buscar espigas, né? Daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Ela falou, vai. E uma sorte que não era sorte, ela caiu em sorte por acaso. Ela foi bem na terra de Boaz. E ela chegando lá, apanhando espigas nos cantos da colheita, né? Onde era para pegar, né? Os estrangeiros podiam pegar, não era? Ela estava lá. E eis que Boaz chegou de Belém lá e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Eles responderam, o Senhor te abençoe. E daí ele viu lá aquela moça diferente lá pegando espigas. Ele falou assim, quem é aquela moça? Olha a sorte, olha lá. Olha, uma sorte que não era sorte. O Boaz, o Senhor, chegou lá e viu aquela moça e falou. E respondeu ao moço, esta é a Moabita que veio com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixe colher. Ela pediu para colher, juntar, né? E pediu para os segadores que ela ia pegar. Assim ela veio desde manhã e está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada na casa. E daí Boaz fala assim, não ouves, filha minha, não vás colher no outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui te ajuntarás com as minhas moças, esteja atento. Se quiser beber água, peça água para eles aí, não é? Porque eu achei que... Daí ela pegou e caiu o rosto, né? Inclinou para a terra e disse, por que o Senhor achou graça, sendo eu uma estrangeira? Por que o Senhor está sendo bondoso comigo se eu sou uma estrangeira na sua terra? Daí ele respondeu, o Boaz, contaram para mim tudo que você tem feito pela sua sogra depois da morte do teu marido, que deixasse o pai, a tua terra, a tua mãe, e viesse para um povo que dantes nem conheceste. Então eles conversaram ali, não é? Daí o que tem aí no assunto 2? O que ele percebeu? O que ele gostou dela? O que Ruth tinha? Ela tinha uma postura de que sabia do que estava fazendo, aonde estava fazendo, por que estava fazendo. É a nossa postura que é muito importante no processo da providência. A Ruth, ela significa uma pessoa amiga, vocês viram lá, né? E como esposa, ela seria uma esposa altruísta, despretensiosa, fiel, corajosa, notável, esforçada, humilde. E ela tinha uma boa fama. O que será? Ela teve uma boa fama, porque falaram, né? Ela tá aí por causa da sogra, ela veio com a sogra, ela largou tudo lá em Moab e veio para cá. Olha a fama que ela tinha. Qual será que é a fama da Rosane, né? Ah, quem é a Rosane? Ah, é aquela mulher, sabe a Rosane? Aquela mulher que tudo quanto é reunião briga. E lá nas escolas que ela passou, era só briga. Era briguenta, faladeira, fofoqueira. Será que esta é a fama que Boaz sabe da minha pessoa? Não é? Vocês percebem que quem faz, como é que fala? Quem tem fama quem fez a fama deita na cama, uma coisa assim, né? Tem um ditado popular, quem fez a fama deita na cama, não é? Então é isso aí, minhas amigas, meus irmãos que estão aqui comigo. Qual é a
o nosso posicionamento no meio da dificuldade? Será que a gente tem humildade? Não, eu vou buscar ali, vou no cantinho, vou quietinha, vou buscar as espigas. Será que eu volto pro canto? Ou eu tenho que ir no meio, eu tenho que estar o tempo inteiro com o peito estufado, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro... O que Ruth era? Ruth era humilde. Ruth sabia que ela precisava daquela espigadura. Como é que Ruth podia chegar lá, ó, Boaz, ô, o bonitão, sou eu a Ruth? Não, ela foi pro canto, ela foi pela respigadura, ela foi quietinha, ele achou graça nela, porque ele ficou sabendo também da fama dela. Então, olha a nossa postura. E que fama Boaz tinha, será? Quem era Boaz nisso tudo? Ele era um tipo do Cristo. Ele já era uma carta viva de Cristo, porque ele era um redentor, porque as atitudes dele com Ruth eram um exemplo de amor verdadeiro. Ele era um homem de respeito, rico, honroso, gracioso, protetor, abençoador, consolador, provedor, cheio de comunhão, não é? Ela encontrou com um homem respeitoso, ele não foi desrespeitoso. E no assunto 3 desse capítulo, a mudança de postura diante da graça do amor e da providência da Noemi. A Noemi tinha uma sensibilidade incomum. Ela falou, vai por aqui, vai buscar. Ela tinha uma sensibilidade em comum. Chegou o tempo da fartura, de comer. Ela foi lá, ela trouxe. Chegou o tempo da riqueza, desalojar a pobreza, da plenitude preencher o vazio, do sorriso secar a lágrima, do casamento divorciar a viuvez, da fertilidade engravidar a esterilidade, da vida destronar a morte e da graça converter a lei. Eu espero que seja esse o teu tempo. Esse teu tempo aí que está me ouvindo, que seja seu tempo de fartura e não de fome, que seja seu tempo de riqueza, não pobreza, de plenitude, não de vazio, que seu sorriso seja mais que suas lágrimas, né? A fertilidade de quem está aí esperando engravidar, não é? A vida destronar a morte, nós estamos vivos aí na pandemia, destronou a morte, não é? E a graça de converter a lei, porque a lei do levirato vai acontecer agora. Boaz vai casar com Ruth através da lei do levirato. Vamos ver lá? Daí, o capítulo 3, a graça. O capítulo 3 é o coração do livro. A Ruth está prestes a ter um encontro que vai selar a sua restituição. Selar porque a restituição já tinha começado desde o início, quando ela chegou pisar em Belém, já estava tendo, né, a colheita ali. Então, as tragédias que nos abateram no passado não podem impedir nossa felicidade hoje. Não deixem o passado fazer ninho na cabeça de vocês. Lembra que eu já falei isso? O passarinho pode piar na sua cabeça, mas não deixe ele morar. O passado já foi. Ontem já foi, não dá mais pra gente mexer. Vamos pra frente. Vamos lá, vamos ver o que Deus está preparando aí, não é? As tragédias não são permanentes, a crise não vai durar para sempre. O sucesso nunca é final e o fracasso não é fatal. Olha aí, sucesso não é final e fracasso não é fatal. Nós podemos estar hoje fracassados, mas não é fatal. Vamos para frente, vamos ver. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está em Salmos 35. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Nesse ponto da história existe uma harmonia nas ações de Noemi e de Ruth. E Boaz, os três estavam em harmonia, porque aconteceu tudo na sequência. Ela foi buscar a respigadura, Boaz perguntou quem era ela, achou graça nela, respeitou, achou lindo o que ela estava fazendo. Ela pergunta, como o senhor achou graça na minha pessoa? Porque ele falou, fique aqui nos meus campos, não vá em outros para as pessoas não mexerem com você. Olha o respeito dele. Quando ele viu aquela moça, ele falou, você não precisa ir em outros campos, fique aqui conosco. E deu ordem para todos os segadores lá respeitarem a nora de Noemi, que era viúva, não é? Então, o assunto número 1, Noemi ficou preocupada com a felicidade de Ruth, né? Noemi vai falar com ela, como que ela vai agir com Boaz, porque a Noemi sabe que Boaz é parente do Elimeleque. Elimeleque era irmão. Ali fala que eles são irmãos, tem alguns pontos da Bíblia aqui que fala. E o que vai acontecer agora que vocês vão ver. Não é? A preocupação da Noemi com Ruth, tem que procurar um lar seguro para Ruth. Eu tenho que ver uma coisa que ela fique bem, porque ela não ia viver a vida inteira. Como é que ela ia ficar, a Ruth ia ficar naquele lugar estranho, sozinha? Então a Noemi começou a pensar nessas coisas. A informação foi precisa, foi pontual. Ela foi e contou para Ruth que Boaz iria estar lá à noite, que eles iam limpar aquela cevada na era. Aquela noite ele estaria lá. Deu uma dica de beleza, ela falou, né? Olha lá. Daí ela falou assim para ela, que ela tivesse que se trocar, que ela, lave-te, perfume-se
e vista sua melhor roupa e vá lá para ele agora à noite. Mas não era para seduzir o Boaz. Não era isso. Ela não podia seduzir o Boaz, porque era até contra daí o que ia acontecer lá na frente. Ela só falou isso para ela. Vai lá também à noite, porque Boaz vai estar por lá. Mas não era para seduzir, não podia acontecer isso. E daí, a orientação infalível, descubra os pés dele e deite-se. Olha o que ela mandou ela fazer. Espere a hora que o Boaz estiver deitado, descubra o pé dele e deite. Que vocês vão ver que tem um sentido aí depois. Daí Ruth teve uma obediência inteligente, farei tudo o que você está me dizendo. Que empreendimento arriscado, hein? Tudo ela podia colocar, ela em extrema vulnerabilidade, ela poderia ser usada naquela noite, poderia acontecer de tudo, não é? Ela estava muito facilmente explorada, porque ela foi à noite lá, e foi um heroísmo, não é? Pela lealdade que ela se envolve numa situação tão difícil. Ela falou, não, se tiver que fazer isso, eu vou fazer. Eu vou me lavar, vou pôr meu melhor perfume e vou lá também. E ela foi discreta, como Jael ficou quietinha lá para matar o rei. Ruth se aproximou sem ser notada, ninguém viu que ela estava lá. Uma coragem espantosa. No verso 8, e sucedeu pela meia-noite, aqui no capítulo 3, que nós estamos falando, tá? Nós já estamos no 3. Daí sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e viu que uma mulher jazia a seus pés. Quem és tu? E ela disse, sou Ruth, a tua serva. Pensem bem, quem que ela já era agora? Ela chegou com uma estrangeira, e daí ela não é mais uma estrangeira, agora ela fala que ela é uma serva. O início desse versículo marca metade do livro. Essa atitude de Ruth vai ser o divisor de águas. Ruth poderia ser mal interpretada, mas a graça se regozija quando a fé se faz pedidos audaciosos. O espanto de Boaz, acordou de repente e viu aquela mulher nos pés dele, né? A ousadia acertada. Eu sou Ruth, sou tua serva. Ela não é mais a estrangeira, ela é uma serva. E Boaz sobe mais um nível da conversa. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseres eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Ele não ia difamar ela por estar ali aquela hora. E foi um pedido inspirador. Estenda a tua capa. Este pedido naquele tempo se equivale, casa comigo. Esta é uma metáfora usada dos passarinhos, porque os passarinhos, quando eles estão no momento do acasalamento, eles estendem a asa na parceira. E a metáfora insinuava que esse relacionamento não era proibido pela Torá, pois a aba do manto era uma proibição contra relações proibidas. Ruth estava aos pés de Boaz, ela não estava deitada na cama de Boaz, como um filhote de passarinho sem ninho para abrigá-la. Ruth está pedindo para ele estenda sua asa através do casamento. Ela estava falando, case comigo, ela estava querendo falar isso. Ela não estava falando, eu vim aqui para me deitar com você. Não, ela tinha postura, ela tinha discrição. E daí, Boaz reconheceu aquela atitude de fé de Ruth, este teu gesto de bondade ainda maior que seu primeiro, Ruth. Boaz espera para o seu momento, e parece que ele não procurou Ruth porque existia um parente mais próximo. Ele sabe que na lei do levirato, morreu alguém da família, o parente mais próximo vai casar com aquela pessoa, se ele quiser, porém, né? E depois dele era Boaz. E Boaz sabia que nessa escala tinha alguém, nessa sequência de parentes, tinha alguém mais próximo que tinha que falar que queria ou não casar com ela, não é? E ele reconheceu a fidelidade de Ruth, falou, não temas, você não se ofereceu aos moços da ceifa. Ela não foi se oferecer lá para aqueles rapazes, ela não estava procurando aventura. Ele fala isso para ela, não é? Você não estava procurando um homem rico por interesse. Você está mostrando a maior lealdade à sua família, do seu sogro, naquilo que está fazendo agora, do que aquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço. Não foi procurar um homem mais moço. Ele fala isso para ela. Pense como Ruth sabe se portar, né? E a honestidade transparente. Ele fala para ela. Tem também um parente resgatador mais próximo. Existe outro remidor. A tradição judaica diz que este outro remidor era Tove, irmão de Elimeleque. Boaz era sobrinho. Quem era o irmão é o que estava mais próximo. É o que ele tinha que conversar para ver se ele queria casar com a Ruth. Entendeu? O Tove era irmão de Elimeleque. Ele poderia querer ficar com as terras, com Noemi e com Ruth. Daí a preocupação com a segurança, ele falou assim para ela, deita aí até amanhã, não vai embora agora no meio da madrugada. O caminho de volta é perigoso, neste horário, pediu para ela ficar.
E a preocupação com a imagem, com o testemunho dela, como é que ela vai sair de manhã lá da tenda dele? O que vão pensar? Ele falou, então ela dormiu nos seus pés até de manhã. Ninguém pode saber que essa mulher esteve na eira. Ninguém vai saber que ela esteve aqui de madrugada. Por ele e por ninguém. Ninguém vai saber. Ela entrou quieta. Então, olha como Ruth era discreta. Num homem suspeito de ter relações com uma mulher gentia, que ela era pagã de outra terra, né? Ficava proibido de casar em levirato. Se ele tivesse encostado a mão nela, ele não poderia ter casado com ela pela lei do levirato. Então, ele respeitou, ela teve paciência. E conclusão, no verso 18 aqui, fala assim, no 17, estas 6 medidas de cevada, ele deu para ela 6 medidas de cevada para ela chegar lá na casa e todo mundo, ela passou ali da fazenda para a cidade com a cevada, então todo mundo achou, não, ela está trabalhando, não é? Ela não estava lá deitada com Boaz, não é isso, não teve esse comentário, porque ela não foi lá para se deitar com Boaz, ela foi para falar sobre isso, que ele era um parente que ele poderia tê-la pelo levirato. Daí ele foi sincero com ela, tem alguém mais próximo. Se ele não quiser, eu fico com você. Mas fique aqui, não vá de noite sozinha, não é? Leve 6 medidas de cevada para que todos percebam que você deu de presente para ela. E ela levou, não é? Daí ela chegou lá e falou assim, estas 6 medidas de cevada, Boaz me deu. Daí, não, ela não falou para, eu que estou confundindo aqui. É Boaz que está falando para ela, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então, sossega, tem paciência, espera no Senhor, sossega. Essa é a conclusão do versículo 18. Sossega, minha filha, até que saibas como vai o caso, não é? Sossega, tenha paciência. E daí no último capítulo é a restituição. Chega a restituição. Boaz casa com Ruth. O que acontece? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele chama, ele sai lá na frente da fazenda dele para esperar esse senhor passar e perguntar para ele se ele queria, né? O Tove. E daí passou, ele pegou a última linha da perspectiva dele estava, será que eu vou casar, não vou casar? Daí o que ele fez? Ele tem urgência, chamou esse rapaz, chamou 10 anciões de testemunha, que era costume, e falou, fulano, vem cá, senta aqui. Chamou os velhos para sentar, fez um tribunal, porque ele é íntegro, não é? Daí, a estratégia dele foi, ele falou, Ruth, a Moabita, esposa do falecido, tá aqui, nós queremos saber se você quer, pela lei do levirato, ficar com ela, pegar as terras do Elimeleque, ficar com Noemi. Daí ele não quis, olha para vocês verem que coisa mais interessante, ele não quis, ele falou assim, não vou querer, porque ele falou, se você não quiser, eu vou ficar com ela, vou casar com Ruth, vou ficar com Noemi, vou ficar com as terras de Elimeleque. Ele falou, não, eu não quero, e nisso ele tira um sapato e dá, porque era costume, quando fechava o negócio, esse contrato, quando ele deu um sapato para Boaz, como fechado o negócio, antigamente era assim que eles faziam, e as testemunhas viram. Então, ele estava livre para casar. Ele deu o sapato como sinal que ele não queria. Ele desistiu do negócio. E para ele não estava bom, não é? Então, deu certo, ele foi casar com Ruth, não é? Essa estratégia aí, não é? E muito de nós podemos nos identificar com Noemi, né? A oração das mulheres também aqui, no 4 ela casa com Ruth, daí ele entregou o sapato, descalçou o sapato, ele fala aqui, Boaz disse aos anciões e ao povo, vocês estão testemunha e vai dar certo o casamento, não é? Daí Ruth dá luz a Obed, avô de Davi, que é o final do capítulo aqui. Então, muito de nós podemos nos identificar com Noemi, né? Estamos vivendo nossa vida servindo a Deus normalmente até que a fome venha sobre nós e aí, em vez de esperarmos e confiarmos no Senhor, achamos que devemos ir a Moabe. Seja o melhor caminho, né? Ir lá para outro lugar. Tomamos as rédeas da situação e escolhemos o mais rápido e mais fácil, ainda que a terra seja amaldiçoada por Deus. Às vezes a gente escolhe caminhos que não é o caminho do Senhor. É o caso, nós somos um pouco de Noemi, né? Noemi e sua família foi realmente a escassez da comida. E no nosso? Qual será o nosso problema que a gente sai dos caminhos do Senhor? Será o emprego que a gente não conseguiu? O casamento que não dá certo, que nunca chega? A saúde que está debilitada? Será a aprovação naquele concurso dos sonhos, né? Seja o que for, não podemos ir a Moabe. Não podemos sair do caminho do Senhor. Isto é, não podemos deixar o lugar da bênção de Deus e ir no lugar totalmente sem direção.
Ir a Moabe nunca é solução. Por mais difícil que as coisas estejam, permaneça em Belém. Permaneça na terra prometida. Dessa forma, não ficaremos desamparados. Noemi, por amar Ruth e querer que ela tivesse um lar para ser feliz, traça um plano ousado, não é? Ruth conseguiu descobrir lá os pés do Boaz. E quando amamos as pessoas, nós e elas somos abençoados. Porque Ruth fez isso por Noemi também. Ruth não fez aquilo para casar com Boaz e deixar a Noemi lá. Não, ela estava seguindo um plano da Noemi. Ela estava com Noemi. Ela não falou que onde pousares eu pousarei, onde morreres eu morrerei. Que estranho isso, né? Gostar tanto de uma sogra. É difícil, né? As pessoas falarem bem da sogra, de querer bem a sogra. Eu quero bem você. Aonde você for eu vou, o teu Deus é o meu Deus. Onde você pousar eu pousarei. Olha, que amizade linda, que Ruth linda. Como nós precisamos ser Ruth e nós não precisamos urgente ter essa empatia que Ruth teve em ajudar Noemi a sair da pobreza, da miséria. Ela não estava fazendo isso por ela sozinha, não é? Além disso, vemos que debaixo da bênção de Deus, a gente traça planos bem-sucedidos. Traçar planos sobre Deus é uma característica de quem é maduro. Quem segue a direção de Deus é maduro no Senhor. O último traço de trabalhar de Deus na vida da Noemi mostra que a boa obra do Senhor, que Ele começou, vai completar. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. Aquilo que Ele começou na vida do Noemi, Ele completou e terminou com restituição. Terminou com graça, com vitória. Nosso Deus é Eu Sou. Ele é o Deus que provê. Em nossa vida nós passaremos períodos de fome, da terra seca, mas que a gente possa aprender assim com Noemi. Que a melhor coisa é esperar e confiar no Senhor. Que Ele usa as dificuldades e facilidades da vida para lidar conosco. Ele é nosso resgatador. Ele não descansa até que tenha nos suprido totalmente. Noemi voltou amarga, não voltou? Ela não era amargurada? Mas ela foi resgatada, não apenas na situação financeira, mas no estado espiritual, abalado que estava, não é? Ela agora é reconhecida como avó. E ela tem um descendente e termina uma história feliz. Ruth dá luz a Obed, avô do rei Davi. Pense que coisa mais linda. O Senhor resgata não só seu exterior, como seu interior. O trabalhar de Deus nela a deu como deleite Obed, o neto, né? Então, o trabalhar de Deus em nós dará como deleite também Cristo. Não é isso? Ele não deu o filho dele para nós? Olha o que ele deu para nós. Ele não deu Obed, ele deu o filho dele para nós. Aleluia, não é? Ruth não tirava os olhos da sua meta, enquanto ela não conseguiu viver aquela vida que ela precisava para atingir aquela meta, ela deixou para trás tudo e foi embora. Ruth elevou-se acima do isolamento social e da escassez. Ela não se escondeu, ela não ficou lá na escassez. Ela falou, não, eu vou lá na beirada da colheita e vou pegar as espigas. Olha, a humildade dela, ela veio pelo cantinho, pela beirada. A gente não precisa ir para o meio, gritando, se impondo. Não. É no silêncio que Deus trabalha, é na humildade. Deus não trabalha na bagunça, no barulho, não é? E Ruth sabia que a verdadeira riqueza é espiritual. Ela estava buscando, porque ela saiu da terra dela e foi buscar. O impressionante é seguir em frente o seu desenvolvimento, não é? Uma poderosa lição para cada um de nós, que cada um de nós possamos pensar nisso, né? Em algum lugar, nenhum lugar é dito que Ruth era linda, bonita, como Sara, por exemplo, Rebeca, Raquel. Não sabemos se ela era ou não, mas sabemos que ela possuía uma beleza interior, um espírito manso, tranquilo, humildade despretensiosa, que tornou a mulher mais agradável das Escrituras. Ruth poderia ter despachado sua sogra, agora não quero mais. Muitas mulheres teriam despachado, né? Mas quando uma pessoa é cheia do amor de Deus, o coração é suficiente para abraçar todo mundo, em especial algumas. Então, ela era generosa, ela foi cheia de amor, ela foi cheia de misericórdia, não é? As diferenças entre nora e sogra não aconteceram. E há uma grande possibilidade de que o amor de Deus possa resolver também os nossos problemas. Quando passamos a compreender e apreciar o amor incondicional de Deus por nós, permitimos que Ele flua no meio de nós. Para terminar, tem uma passagem de Tiago, né, que é falando aqui dessas 4 coisas, da tragédia, da providência, da graça e da restituição, que são fases da nossa vida. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passar por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança
tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, você será maduro e completa, sem que nada lhe falte. Tiago 1, 2 e 4. Amém?